Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Sendo bem sucinto, vamos trazer o nosso devocional de hoje, né? Quem está de pé, cuide para não cair, né? Cuide para não cair. O texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Tema muito importante, muito atual, profundo, que fala sobre homens e mulheres de Deus que começaram bem e terminaram mal, ou que caíram, mas depois foram restaurados. É muito profundo. Vamos lá ver o que diz o Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Ele diz desse jeito: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Meus amados, o que eu quero dizer é que a Bíblia é um livro honesto, ela não esconde as falhas de ninguém. Ela mostra reis, profetas, apóstolos, líderes espirituais que começaram cheios de unção, de propósito e zelo, mas que por um descuido, soberba ou fraqueza caíram e caíram feio. Veja o exemplo de Saul, ungido como rei, começou com humildade, mas terminou rejeitado por Deus. Está lá, 1 Samuel capítulo 15, leia lá. Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério e assassinato, mas se arrependeu profundamente. E tem até um relato dele de Salmo 51, leia. Salomão, que falar de Salomão? O homem mais sábio da terra, terminou sua vida envolvido com idolatria. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, leia a história de 1 Reis, capítulo 11, como Salomão se envolveu lá com as mulheres pagãs, dos reinos pagãos, com quem ele casou, e ele não era para ter se envolvido, que Deus disse que não era para ter se envolvido. E ele se envolveu de tal modo que se deixou se engabelar pela idolatria delas, e até construir templos para deuses pagãos, e construiu. Leia lá a história. E Pedro, que falar de Pedro, que andava com Jesus, negou o mestre 3 vezes, mas ele foi restaurado e se tornou coluna da igreja. E o que dizer de hoje? Gente, está aí na mídia, na televisão, na internet, pregadores, cantores, missionários, pessoas que alcançaram fama no meio cristão, mas que se perderam pelo caminho. Escândalos, quedas morais, atitudes incoerentes com a palavra. E isso nos entristece, é claro, abala-nos, escandaliza-nos mesmo, mas também nos alerta. Sabe, o ministério exige vigilância constante. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Leia. Não importa o quanto Deus já tem nos usado, ninguém está imune à queda. Não, somos todos feitos pelo mesmo barro. E é por isso que a santidade deve ser cultivada diariamente. Eu digo diuturnamente, de manhã, de tarde e de noite. Quem está na linha de frente do evangelho, pregando, cantando, liderando, sabe, tocando no altar, precisa se lembrar de que representa o reino de Deus. A Bíblia diz que é necessário que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo 3:2, leia. Não perfeito, mas vigilante. O que fazer diante da queda dos outros? Devemos orar e não julgar. Como eu disse, quem somos nós? Eu disse ontem, eu digo, meu Deus, quem somos nós para julgarmos as pessoas? Quem julga é Deus. Quem somos nós para julgarmos? A restauração é possível. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Davi foi restaurado, Pedro foi restaurado. Muitos caem sim, mas o Senhor os levanta. Se houver arrependimento sincero, é claro. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão e guarda-te para que não sejas também tentado, disse Paulo lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Então que sirva de aplicação prática para nós nos dias de hoje. Ore por quem caiu, não escandalize apenas. Lembre-se, amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você. Mantenha-se vigilante.
Não se ache forte demais. O inimigo não brinca de ser inimigo. Busque comunhão com Deus todos os dias, diuturnamente, como eu disse. Sem comunhão, a queda se torna só uma questão de tempo. Valorize a restauração. Deus ama restaurar. A igreja precisa abraçar os arrependidos, não apedrejá-los. Ore comigo, diga: Senhor, guarda-nos em tua presença, tira de nós todo orgulho espiritual, todo sentimento de superioridade. Ensina-nos a orar por aqueles que caíram e a estender as mãos em vez de apontar o dedo. Livra-nos dos escândalos, do tropeço, do pecado escondido, que possamos viver em santidade, em verdade, em humildade, vigiando sempre. E se em algum momento cairmos, que encontremos em Ti a restauração e a graça para nos reconciliarmos, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Tenha um dia de vitória, em Cristo, com Cristo e por Cristo.